Desde o começo do século XX, com todas as guerras e novos ideais que surgiram, os grandes e poderosos impérios que dominavam o mundo caíram, e a monarquia perdeu força e influência no globo. Atualmente se fala muito de república, e às vezes alguns podem achar que todos os países possuem um sistema republicano, mas não é bem assim. Nesse vídeo veremos algumas das monarquias que sobrevivem e muito bem até hoje. Antes de começar a falar dos países, é importante explicar que existem dois tipos de monarquia. A absolutista, em que o rei é chefe de governo e de estado, e basicamente ele manda em tudo. Inclusive essa é a visão que muita gente tem de monarquia, mas o tipo mais comum mesmo é a monarquia constitucional, onde os poderes do rei ou rainha são limitados por uma constituição. Isso não significa que seja sempre uma democracia, por isso o povo elege um parlamento com primeiro-ministro e tal. Daí ela se transforma numa monarquia constitucional parlamentarista, onde o monarca é somente o chefe de estado, uma figura mais representativa. Tem uma diferença histórica entre constitucional e constitucional parlamentarista, mas hoje em dia são quase a mesma coisa. Quase, guarda isso aí. Isto posto, vamos começar com a monarquia mais famosa do mundo, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, que possui um sistema constitucional parlamentarista governado pela Casa ou Dinastia de Windsor, que está lá há mais de um século, e a atual monarca é a Rainha Elizabeth II, que já governa o país há 69 anos. E esse é um caso bem interessante, porque a Rainha do Reino Unido também é a rainha de outros 15 países da chamada Commonwealth, ou Comunidade das Nações, que é um grupo de países, em sua maioria antigas colônias do Império Britânico. Mas o próprio Reino Unido já é um pouco bugado, já que ele é um país formado por 4 países. A Inglaterra, a Escócia, Gales e Irlanda do Norte. E como a história é um pouco longa, a gente pode partir do ponto que a coroa de 3 reinos estava na cabeça de uma pessoa só. Inglaterra, Escócia e Irlanda. Na época, Gales já tinha sido conquistada pelos ingleses. A Irlanda, porque a Inglaterra sempre teve bastante influência por lá, aí um dia um rei inglês chamado Henrique VIII, por causa de várias tretas, inclusive religiosas, resolveu virar o rei da Irlanda também. E a Inglaterra porque uma monarca, Isabel I, filha do Henrique, morreu sem deixar filhos. Então, quem sucedeu o trono da Inglaterra e da Irlanda foi um parente próximo, Jaime VI, que era o rei da Escócia. Ou seja, ele pegou as 3 coroas. Apesar disso, ainda eram 3 países diferentes e independentes, até que os reinos da Inglaterra e Escócia fizeram um tratado que unia os dois, o Reino Unido da Grã-Bretanha, apenas, que é o nome da ilha lá que ficam os 2 países. 3, né, Gales também. E depois de quase um século, a Irlanda se juntou a eles, formando o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, apenas. E apesar de toda a ilha da Irlanda fazer parte da União, ela nunca foi muito feliz nela, principalmente por não ter muita autonomia nessa dança de países. Então, também como consequência de várias bostas que aconteceram por lá no século XIX, um grupo de nacionalistas começou a buscar mais autonomia e depois a independência. Rolou umas tretas pesadas, inclusive armadas, que acabaram com a independência da Irlanda do Reino Unido, a não ser por uma pequena região ao norte que, por ter laços religiosos e políticos com os britânicos, optaram por permanecer na União. E é aí sim que a gente chega nesse estado atual do Reino Unido, composto pelos países da Ilha da Grã-Bretanha e pela pequena Irlanda do Norte. Hoje ele é a 5ª maior economia mundial e possui muitas tretas e incertezas sobre a dissolução do país, envolvendo a Escócia, a União Europeia, Brexit e outras coisas mais que valeriam um vídeo solo. Indo para a Escandinávia, chegamos ao Reino da Noruega. Ela também é uma monarquia constitucional parlamentarista e é governada pelo rei Harald V da Casa de Glücksburg. A Noruega é uma monarquia desde os tempos vikings, quando o rei Harald Cabelo Belo, sim, unificou o país depois de uma luta com os chefes da região. E é claro, não dá pra não citar a Noruega durante a Era Viking, já que além de saquear várias partes da Europa, eles também descobriram as Ilhas Faroé, a Islândia, por acidente, e até mesmo chegaram na América do Norte, uma ilha que eles chamaram de Vinland, e hoje em dia faz parte do Canadá, nomeada Terra Nova. Sem esquecer também da Groenlândia, que foi descoberta e colonizada por noruegueses. Enfim, ano vai, ano vem, a Noruega vira cristã, mas, como sempre acontece nas monarquias europeias, um rei morre sem deixar herdeiros. Então a partir daí a Dinamarca e a Suécia passaram a controlar a Noruega, formando a União de Kalmar, que durou só uns 100 e poucos anos porque a Suécia saiu. E a partir daí só a Dinamarca e a Noruega ficaram unidas. Isso até as guerras napoleônicas, quando a Dinamarca teve que ceder a Noruega à Suécia, e o país só foi ser finalmente independente no início do século XX. A Noruega se manteve relativamente neutra durante a Primeira Guerra e tentou uma neutralidade na Segunda, mas foi invadida pelos nazistas e o governo exilado. Isso obviamente até a derrota de Hitler, e desde então o país manteve a estabilidade política tanto interna quanto externa. Hoje inclusive a Noruega é classificada como o país mais desenvolvido do mundo, o mais feliz e o melhor para se viver.
Um pouquinho mais para baixo vemos o Reino da Dinamarca, outra monarquia parlamentarista governada por uma rainha, nesse caso a Margarida II, que é da mesma casa real do rei da Noruega, a Casa de Glücksborg. A monarquia dinamarquesa vem mais ou menos dos tempos vikings, ou um pouco antes, lá pelo século VIII. Inclusive, os vikings dinamarqueses foram bem ativos. Eles invadiram e conquistaram vários lugares da Europa Ocidental. Tanto que teve um período que a Dinamarca estava tão grande que ela chegou a controlar a Inglaterra, a Noruega e partes da Suécia. Isso ficou conhecido posteriormente como o Império do Mar do Norte, ou o Império Anglo-Nórdico. De todos os 3 países da União de Kalmar, a Dinamarca foi o que mais se beneficiou, afinal os monarcas eram dinamarqueses. Mas depois que a Suécia saiu, o poder deles meio que entrou em declínio. Primeiro eles tentaram conquistar a Suécia de novo e falharam, depois eles entraram na Guerra dos 30 Anos, mas foram derrotados e tiveram que sair. Logo em seguida participaram da Segunda Guerra do Norte, do lado que foi derrotado, e também entraram nas Guerras Napoleônicas do lado da França, que perdeu a guerra. Para completar, eles foram para a guerra contra a Prússia e a Áustria, mas também perderam, e a partir daí a Dinamarca resolveu adotar uma posição de neutralidade. E eles se mantiveram assim. Durante a Primeira Guerra mantiveram uma postura neutra, e durante a Segunda a Alemanha ocupou o país, mas a Dinamarca se rendeu logo para evitar muitos problemas, ao mesmo tempo que mantinha uma pequena resistência ao nazismo. Assim como seus países vizinhos, a Dinamarca possui um alto nível de índice de desenvolvimento humano, e alguns anos atrás também foi considerado o país mais feliz do mundo. Continuando na Escandinávia, chegamos aqui. O Reino da Suécia é uma monarquia constitucional parlamentarista que tem como soberano o rei Carlos XVI Gustavo, da Casa de Bernadotte. O país também tem um índice de desenvolvimento bem alto e possui uma política de neutralidade em tempos de guerra, mas isso não significa que sempre foi assim. Enquanto os vikings noruegueses e dinamarqueses focaram no ocidente, indo para a Inglaterra, França, Islândia, Groenlândia, os suecos foram para o Oriente e fizeram bastante coisa por lá, incluindo comércio e conquistar terras, o de sempre. Ninguém sabe direito qual foi de fato o primeiro rei da Suécia, mas é provável que tenha sido Érico o Vitorioso, ou seu filho Olavo. A Suécia também entrou na União de Kalmar, mas eles não estavam muito felizes com isso, então rolou uma guerra de independência e eles se separaram. Daí eles viraram protestantes, entraram na Guerra dos 30 Anos e junto com a França derrotaram o Império Germânico, e isso, entre outras coisas, possibilitou a ascensão do Império Sueco, já que eles conquistaram territórios da Alemanha, Rússia, Polônia e do Reino da Dinamarca e Noruega. Então, em poucas décadas, a Suécia se transformou numa baita potência europeia, mas não durou tanto assim. Algum tempo depois, eles entraram de novo em uma guerra com a Dinamarca, Noruega, Polônia e Rússia, a chamada Grande Guerra do Norte, e eles se ferraram nessa guerra. Além de perder todos os territórios que tinham conquistado nas décadas anteriores, perderam também a Finlândia, que passou a ser parte da Rússia. História vai, história vem, a Dinamarca entra do lado de Napoleão na guerra, a Suécia não, eles tretam, a Dinamarca perde e a Suécia anexa a Noruega. E essa foi a última guerra que eles participaram. A Noruega ficou independente um tempo depois, sem conflitos, e desde o fim das guerras napoleônicas, a Suécia tem mantido uma posição de neutralidade. Eles não participaram de nenhuma das guerras mundiais, por mais que alguns suecos tenham se voluntariado para a Guerra de Inverno, e o país tenha dado passagem para a Alemanha nazista, ainda assim eles não entraram em guerra. O país se desenvolveu bastante depois de todas as tretas que rolaram na Europa, e hoje é um dos países com o IDH mais alto do mundo. Agora vamos sair dos reinos europeus e ir um pouco mais longe, para um império. O Japão também é uma monarquia parlamentarista, e por mais que tenha um imperador que tem toda essa conotação de poder e autoridade, o monarca também não tem nenhum poder político. O Japão é a monarquia mais antiga do mundo. Segundo a tradição, a monarquia tem origens do século 6 a.C., e o atual imperador é o Naruhito, da casa Yamato, que inclusive assumiu no ano retrasado, em 2019. E a história do Japão é muito grande, sério, tanto que ela é dividida em dezenas de períodos, cada um com uma característica, seja um governo, uma religião, uma ideia diferente, e não dá pra falar de tudo se eu quiser terminar o vídeo hoje. Tudo bem, vamos partir do ponto que eles estavam tretando lá de boa entre eles, quando do nada chegam os caras lá, no caso os portugueses, e começam a fazer comércio com eles e espalhar o cristianismo por lá. Inclusive os portugueses que apresentaram a eles as armas de fogo. Só que uma galera lá no Japão não estava muito feliz com a situação, influência europeia e tal. Então eles proibiram o cristianismo. Isso e mais uns outros fatores acabaram por resultar no período Edo. Basicamente todos os europeus foram expulsos de lá e o país ficou fechado para o resto do mundo, vivendo uma relativa paz. Até chegar uma frota americana exigindo que eles abrissem o país de novo. Eles falaram, tudo bem, e abriram. E foi um passo baita importante, porque é aí que começa o Império Japonês.
E essa parte da história já é um pouco mais conhecida. Eles ganharam guerras contra a China e a Rússia, conquistaram a Coreia, entraram na Primeira Guerra, conquistaram mais territórios, entraram na Segunda Guerra, e foi aí que o Império Japonês fez o seu nome. Sério, olha o tamanho. Mas, pera, que é isso vindo... Ai. Eita. Bom, para acabar de vez com a guerra, os Estados Unidos tacaram 2 bombas nucleares no Japão, e o custo da guerra foi bem alto. Então o país resolveu parar de entrar em conflitos e resolveu focar no desenvolvimento. Eles instalaram de vez um sistema parlamentarista no país, onde o imperador tem poderes puramente cerimoniais, e depois disso tudo o Japão focou em se recuperar e crescer economicamente. Tanto que hoje eles são a 3ª economia mundial com um nível de DH muito alto. Aliás, uma coisa interessante é que a cada novo imperador, o país começa uma nova era, onde eles zeram o calendário e contam de novo. E como em 2019 o imperador Naruhito assumiu, eles estão no 3º ano do calendário de lá. Bem, existem muitas outras monarquias espalhadas pelo mundo, mas não dá tempo de falar de todas elas em alguns minutos. Por isso eu vou separar esse vídeo em não sei quantas partes para conseguir falar do máximo que eu puder. De qualquer forma, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e comentem também se vocês querem uma parte 2. É importante eu saber disso. Enfim, no mais é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!